Sérgio Maia, ao lado de João Antônio da Silva. Sérgio Maia, primeiramente nós temos que agradecer o João, né? Chegou de férias, nem descansou direito e já se colocou à nossa disposição. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Adson. Perfeitamente. João Antônio da Silva, já aqui ao meu lado. A gente tem na pauta aqui alguns assuntos interessantes, que inclusive a Orlândia Rádio Clube vem recebendo telefonemas, indagações a respeito de alguns problemas que o município vive. Por isso a gente procurou hoje o João Antônio da Silva para falar um pouquinho. Primeiramente, João, eu gostaria que você explicasse a respeito do combate a escorpiões. Nós tivemos a informação de que ali, por exemplo, ali nas imediações do cemitério, está tendo ali uma infestação de escorpiões, Algumas pessoas reclamando que moram ali nas imediações do cemitério, reclamando a aparição de escorpiões. Como que está o combate aqui na cidade? Bom dia, João. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Bom dia, Watson. Bom dia, Chester Martins. E referente a esse assunto, é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque o município de Orlândia, acredito que seja um dos muito poucos municípios que tem um trabalho realizado por uma equipe em relação ao controle e manejo do escorpião, porque esse trabalho é em atendimento a uma portaria conjunta do IBAMA e do Ministério da Saúde, Então, o município adotou há alguns anos já a prática de fiscalização e de investigação, tanto no período diurno quanto noturno, para controle e captura do escorpião. E é claro que esse trabalho da captura, ele é o que oferece maior funcionalidade ou resultado positivo, porque, para você ter uma ideia, como você falou do cemitério, a quantidade de escorpiões coletados lá em período noturno é enorme, enorme. Então hoje a gente tem cerca já de mais de 1.000 escorpiões coletados naquela área, Principalmente ali no calçamento da área externa do cemitério, que é um local onde tem uma infestação muito grande e as possibilidades ali, a facilidade que ele tem de se alojar ali é muito grande. Requer, é claro, uma reestruturação daquele local, daquela calçada, para que, além da facilidade maior de trabalhar depois com o manejo, com a captura, também é claro que haverá uma diminuição, porque não diminuirá ali as condições favoráveis para essa proliferação. Então esse trabalho ele vem sendo feito tanto nos prédios públicos, quanto nas residências e nas empresas particulares, nas empresas privadas, Porque é um trabalho muito amplo que o município realiza, e o município, é claro, que saiu à frente dessa questão, e isso tem diminuído muito o acidente com escorpiões. Uma das positividades desse trabalho é que hoje não se usa mais inseticida de forma alguma, nenhum tipo de repelência, nenhum tipo de qualquer coisa irritativa para o escorpião, porque isso piora a condição, a proliferação e os acidentes também, porque em determinados locais muitas vezes você não vê o escorpião e eventualmente aparece um escorpião, a pessoa enlouquece, minha casa está com escorpião, então eu quero que faça uma aplicação de inseticida. Muitas vezes contrata uma empresa particular, ou ele mesmo vai lá e compra um veneno e aplica, e a partir daí é que ele começa a ter problema. Por quê? O escorpião é um inseto que gosta de ficar alojado, quietinho no seu canto, isso ele fica ali meses e meses e até anos sem você ver ele. A partir do momento que você usa qualquer tipo de irritante para ele, ele começa a sair para todos os lados e a andar para todos os cantos da casa, e aí ocorrem os acidentes, as picadas de escorpião. Ainda nesse momento, ele entra num estágio diferenciado da sua própria morfologia e ele começa a proliferar com maior intensidade, já que ele foi ameaçado. Então, ele começa a sair daquele estágio normal que ele tinha de procriação e passa para um estágio de procriação muito mais rápido, Então, de repente, você tem uma nova infestação muito maior do que você tinha antes. Esse problema dos escorpiões, ele tem
ficado cada vez mais comum. Eu tenho visto, por exemplo, notícias de Franca, notícias de Ribeirão Preto, onde crianças chegam a vir a óbito em razão da picada desse bicho. Não se pode, então, usar inseticida. Agora, em Orlândia, graças a Deus, ainda não tivemos um caso fatal, né, onde uma criança foi picada e veio a óbito. Nós tivemos casos de picada, sim, né? Graças a Deus que nós temos o hospital que tem um atendimento adequado para isso. Existe um protocolo também, né, para que o hospital siga aí o atendimento da forma correta, diferente de municípios que muitas vezes tem que sair correndo com essa criança ou com esse paciente que possa ter algum problema alérgico à picada do escorpião, ao veneno do escorpião, e aí até que chegue no determinado local de atendimento adequado, a pessoa vai a óbito. Outra coisa é que os médicos, eles precisam né, da informação do morador, de que na casa dele né, pode ter ocorrido essa picada, porque muitas vezes não sabe que foi um escorpião que picou. Então é muito importante se atentar para essa possibilidade. Essa criança que não sabe explicar o que foi que aconteceu com ela, muitas vezes ela foi picada e às vezes o médico, na hora de atender, acaba não fazendo o atendimento adequado e a criança vai a óbito por falta de informação. Ô João, outro problema que também tem acontecido, inclusive lá no meu bairro, eu ouço bastante reclamações a respeito, sobre pernilongos, né? A vigilância também tem feito, aquele tradicional fumacê ainda acontece, existe algum outro processo que a prefeitura tenha feito? Mais uma vez, Serginho, falando sobre o controle de pragas e de insetos com inseticidas, a gente vem a cada ano buscando diminuir essa aplicação de inseticida, porque isso não tem dado muito certo no combate, né? O que a gente precisa entender, e a população entender, é que o controle de qualquer tipo de praga urbana, seja ela qual for, inclusive o mosquito transmissor da dengue, é preciso de comportamento social de um modo geral. Ou seja, quando a gente fala da questão do nosso lixo doméstico, de todo o lixo produzido hoje pela sociedade, como que as pessoas tratam esse tipo de lixo? Na casa dela, ou fora da casa dela, como que ela dispensa isso? Ela está fazendo a dispensa de forma correta? Em casa, ela está guardando da forma correta? Ou ela está lançando em terrenos baldios, onde vai ocorrer muitos criadores do mosquito? Porque aí, neste ponto, o veneno não resolve. Você combate uma infestação de pernilongo que está voando, que é o adulto, né? O alado, e no dia seguinte você tem uma nova onda de revoada de pernilongos que saíram tanto de residências que não cuidam dos seus quintais, ou de empresas que não cuidam da sua empresa, ou de terrenos baldios lotados por criadores, porque as pessoas falam, é o mato alto. Mato alto não tem nada a ver com inseto nenhum. O que tem a ver com qualquer tipo de proliferação de inseto é o lixo que a população lança nesses terrenos. O mato em si não tem problema algum. Se o mato está lá no terreno e não tem lá as facilidades para que esses insetos proliferem, seja rato, seja barata, seja escorpião, seja pernilongo, seja o que for, o mato em si não oferece muito risco para isso. Agora, a população acostuma pegar os arredores da cidade e lançar os seus lixos de forma irregular. Não só a população, existem empresários que fazem isso também. A Marginal FEPAS, eu sempre cito ela, você pode passar por lá agora que você vai ver a quantidade de lixo lançados lá, acumulando água, né? E atraindo outros insetos, é claro. Então é uma cadeia ali, uma coisa atrás outra, que atrai outra, que atrai outra, e por aí vai. Então precisa, de uma forma definitiva, a população em geral entender que educação ambiental está simplesmente vinculada ao comportamento de cada um, que deve entender da seguinte forma: se eu tenho uma bilinha da garrafa que eu abri para tomar uma água ou uma bebida, ou essa garrafa, eu tenho que guardar ela até aonde eu possa dispensá-la da forma correta, que não seja jogar pelas ruas, dentro dos bueiros ou em terrenos baldios. A Orlândia Rádio Clube está conversando com o João Antônio da Silva, chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia.
João, agora há pouco, antes mesmo da gente entrar no ar, foi abordado aí o assunto do mato nos canteiros centrais. Eu até fiz uma pequena introdução ali e está havendo aí uma sugestão para se resolver esse problema do mato que cresce no canteiro central, de aplicação de venenos. Eu já tinha tido a informação do próprio prefeito municipal sobre a proibição de venenos na zona urbana, e você acabou também de me confirmar agora há pouco que existe uma proibição da Anvisa da aplicação de veneno. E agora esse questionamento que o Chester levantou aí, que a prefeitura ela vinha usando esse método, né? Tá certo que não era aplicação em todo o canteiro central, era só nos cantos, né? Mas a prefeitura chegou a usar esse veneno, é proibido. Como que é essa situação, João? Exatamente. A aplicação do herbicida, né, que está dentro da área dos agrotóxicos, né, dos produtos agrotóxicos, quando questionaram a Anvisa, na verdade eles queriam que a Anvisa emitisse uma portaria ou uma nota técnica autorizando, é claro, algum órgão superior deveria assumir a bronca, né? Então o que a Anvisa fez? Em janeiro de 2010, ela emitiu uma nota técnica colocando ali a problemática, né, da aplicação do agrotóxico e principalmente de um produto desse que é um mata-mato dentro da área urbana. Ou seja, para se aplicar isso, você precisa ter um responsável técnico para isso, né? Um agrônomo, por exemplo, vamos dizer assim, ou um responsável um químico. E ainda assim, a prefeitura ela teria que isolar essa área por pelo menos 24 horas. Ou seja, naquele local não pode se passar animais, nem transeuntes de forma alguma. Ele tem que ficar isolado por esse tempo necessário para que o mato absorva esse veneno, ele perca o seu potencial de contaminação, para depois aquele local voltar a ser usado. Então, podemos dizer dentro dessa questão que está proibido. A Vigilância Sanitária de Orlândia vem acompanhando isso desde de 2014, que foi quando houve toda uma discussão em cima dessa situação. Então, desde aquela época, a gente começou a ter que enviar informações para o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, falando se o município estava fazendo ou não. Por quê? Se o município hoje decidir pela administração pública que vai fazer, a vigilância tem que informar que está sendo feito. Que tipo de punição que vem para o gestor por estar fazendo algo que está proibido, aí já não é com a vigilância sanitária do município. Ele vai sofrer uma penalidade lá do órgão superior, né? Então a vigilância só tem a prática de informar os órgãos superiores, que são a Anvisa, o próprio Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, que o município está fazendo sim. Ela não pode omitir essa informação. Da última informação que nós mandamos, nós falamos que não está fazendo. Se está fazendo, nós não estamos acompanhando ou estariam fazendo de forma irregular e escondido. Mas eu acredito que não, porque desde quando o Vado assumiu a prefeitura no seu mandato anterior, ele mesmo se prontificou a seguir as orientações da vigilância sanitária e ele mandou suspender, né, a aplicação do mata-mato nos canteiros centrais. Ou seja, é claro que fez a coisa certa e não se combate mato dessa forma em canteiros centrais ou em praças, né, com produto químico, expondo aí a população e os animais a risco químico. Outro assunto que eu também gostaria de abordar, João, é sobre aquele decreto que foi feito aqui na cidade pelo prefeito municipal no mês de janeiro. O decreto durou aí cerca de 15 dias. Esse decreto proibia eventos culturais e festivos. O decreto já venceu a sua validade. Hoje a cidade, as pessoas podem então realizar eventos culturais e também festivos. Exatamente, Serginho. Como nós temos o decreto estadual que não mexeu, né, desde quando que a Covid deu fez aquela curva lá para baixo entre setembro, outubro, novembro e até dezembro de 2021, a gente ficou praticamente sem notificação de Covid
E o governador do estado, na época, ele foi liberando, mandando abrir os comércios, mandando voltar os eventos culturais e os eventos em geral. E ele manteve apenas os protocolos sanitários, ou seja, o uso de máscara, que é claro que até hoje não está suspenso, é proibido, né, entrar em locais sem uso da máscara. Os trabalhadores, inclusive o Ministério Público do Trabalho lançou uma nova nota técnica reforçando que os ambientes de trabalho, os trabalhadores precisam ainda fazer uso da máscara constante. E então eles manteram só protocolos. Eles acabaram com a questão da quantidade de pessoas nos ambientes e também a questão do distanciamento. Na medida do possível, é legal fazer o distanciamento em uma festa, em um evento. É claro que isso tudo é legal, é válido. O uso do álcool em gel, que também não foi suspenso, tem que manter esse protocolo em dia, mas as prefeituras, os gestores municipais, eles têm sim a autonomia de que, se quiser criar um decreto fazendo novas restrições, não vou dizer de mandar fechar comércio, porque aí eu acho que seria bem mais problemático, mas ele pode de repente diminuir a quantidade de pessoas em eventos, ou então ele pode proibir eventos que dançantes, né, como boates de dança, enfim, festas, eles podem proibir, diminuir a quantidade de pessoas. Enfim, os municípios ficam aí com a liberdade de emitir decretos, que ele pode ser mais rígido do que o decreto estadual. O que o município não pode fazer é nunca ser menos rígido do que o decreto estadual, mas mais rígido ele pode ser a qualquer momento que ele julgar necessário. Em nome da Orlândia Rádio Clube, eu já gostaria de agradecer ao João Antônio da Silva, chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia. João, muito obrigado pela participação, e se tiver algo mais para acrescentar, João, fique à vontade nessa sua conclusão. Sim. Serginho, obrigado, tá? Eu só vou acrescentar rapidinho aqui a nossa situação de dengue no município, que desde 2021, durante o ano de 2021, nós tivemos apenas 16 suspeitos de dengue notificados. Desses 16, 10 saíram com resultado negativo e 6 saíram com resultado positivo. Eu vejo aí esse resultado positivo muito alto, né, por uma quantidade tão pequena de notificações. É até surpreendente isso aqui. E neste ano, já na 7ª semana epidemiológica, a gente tem apenas 2 notificações de dengue e aliás, 2 com uma descartada. Então, na verdade, nós temos só uma notificação de dengue. Agora, o problema é o seguinte: nós temos um índice de Bretot, que é o levantamento de densidade larvárias, realizado para os criadores, a quantidade de criadores encontrados em todos os imóveis visitados. Nós temos um índice de 5,51, que é muito alto, né? Quando na verdade o ideal seria menos, entre 1, que seria a partir de 1 já seria preocupante, né? Já seria de alerta. E o índice de densidade larvária predial, que seria quantos imóveis, a cada 100 imóveis, quantos imóveis estão com criadouros, nós temos 3,74, ou seja, quase 4 casas a cada 100 imóveis visitados com criadores do mosquito. Então, isso representa aí uma quantidade muito grande de mosquitos sendo proliferados dentro do município, e por outro lado a gente não tem a notificação de dengue. O que está acontecendo é preciso ainda fazer um acompanhamento muito sério. Nós vamos ter uma sala de situação de dengue na próxima semana. Se você às vezes de repente até quiser fazer a cobertura, seria legal, para a gente discutir o porquê da notificação tão baixa, porque a gente sabe que cidades vizinhas já estão com muitos casos de dengue, e notificações então nem se fala, né? Tem cidades maiores aí até com 60, 70 notificações de dengue por semana, né? Essa foi a informação que eu levantei essa semana. E também nós temos uma cidade vizinha aqui, que é uma grande cidade, que já tem mais de... já está com mais de 40 casos de dengue confirmado, isso já aqui no comecinho do ano, né? Então a gente fica sim, de certa forma, preocupado, que de repente a gente tem um boom aí de casos de dengue, e aí a gente não consegue correr mais atrás do prejuízo por conta, às vezes, desta dificuldade que está tendo de notificar dengue.
Mais uma vez, obrigado ao João Antônio da Silva, chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia. Sérgio Maia para o RC, bom dia. O Adson, é com você. Tá aí o chefe da Vigilância Sanitária, né? Participou conosco, João Antônio da Silva.